Então, boa tarde a todos. Vamos dar início à nossa aula de projeto e construção de máquinas. Hoje, quarta-feira, né, dia 19 de agosto, horário F tarde, nós vamos falar sobre a nossa ferramenta de trabalho, justamente o SolidWorks, né? É a plataforma onde a gente vai trabalhar, elaborar o desenvolvimento, né? É a ferramenta de desenvolvimento dos nossos projetos mecânicos, tá? Então, nosso intuito hoje da aula é apresentar o software para vocês, apresentar não só a funcionalidade, mas uma questão de evolução, surgimento, né, como foi esses anos de evolução do mesmo, trazer algumas caracterizações em relação à versão estudantil para vocês e também propor algumas características relacionadas à estratégia de desenho, tá? Então, como eu falei para vocês, nós vamos rever alguns conceitos que a gente viu lá em desenho mecânico, lá em expressão gráfica, mas voltados agora para componentes mecânicos, né? Para projetos, instalações e aí mecanismos. Então, a gente vai abordar aí um pouquinho algumas características de projeto, tá? Algumas características inicialmente de componentes, de peças a serem desenhadas. Ok? Vamos lá? Primeiramente, SolidWorks, versão estudantil. Vocês, como alunos matriculados na disciplina, têm a possibilidade de ter o software no computador de vocês em casa e, com isso, realizar as atividades, aprimorar o conhecimento, sempre exercitar, né? Eu costumo falar muito para os alunos que o software, ele é como se fosse um jogo, um videogame. Se você pega um jogo pela primeira vez hoje e tenta jogar, você tem uma evolução na fase. Se você joga uma vez por semana só, você não passa de fase. Agora, se você joga todo dia, um tempinho lá, você fica um expert no jogo. É a mesma coisa o software, né? Se todo dia você se dedicar um pouquinho lá, desenhar uma peça, não todo dia, dia sim, dia não, mas você tiver uma rotina de utilizar a ferramenta e se especializando, você tira de letra e entra aquele fato lá que eu costumo falar que o SolidWorks vai ser seu novo melhor amigo, tá? Então, eu tinha colocado aqui essa apresentação, eu fiz com o mesmo grupo de ontem, da turma, né, que é a nossa turma dividida. A segunda-feira é todo mundo, terça-feira, CD noite, tem uma parte da turma, e hoje, quarta-feira, F é outra parte. Eu estou repetindo a aula de ontem, para não ter tanta diferença, mas de ontem para hoje, eu estava até explicando aqui no início da aula, a gente teve alguns contratempos em relação à versão estudantil correta para instalação. Então, eu coloquei para vocês lá, tinha colocado para os alunos, para baixarem a versão 2020, SP4, que é a última edição, se eu não me engano aqui, ó, 4 de agosto foi a última atualização dela. Só que parece que isso aqui não está disponível para a gente ainda, tá? Eu achei estranho, porque está lá para você baixar, mas aí alguns alunos me relataram que não conseguiram instalar. E aí, eu conversando lá pelo suporte técnico das RU System, né, da SolidWorks, eles me relataram que seria interessante a gente usar uma versão anterior ainda, né, que ela teria, digamos, apta a ser trabalhada o ano que vem. Tudo bem. E aí, eu tinha colocado para vocês lá dentro do nosso AVA, do AVA Test, já a nossa aula, deixa eu só abrir aqui, dentro da nossa aula de hoje, tem todo o material que vai ser apresentado, né, da nossa disciplina. Então, vamos achar aqui, ó, projeto de construção de máquinas, lá na aula de hoje que está aqui, ó, a apresentação do SolidWorks 2020, né, 2020. Então eu tinha colocado lá para vocês um roteiro de instalação, né? Esse roteiro é justamente esse documento aqui, ele vai abrir aqui para a gente dar uma olhada, é só a diretriz de instalação. Pessoal, não altera muito 2018 para 2020, a sequência é a mesma. Só que eu particularmente não tenho ainda exatamente falar para vocês com afinco ou confirmação. É o 2018, é o 2019 ou é o 2020. Então eu tinha colocado aqui para ser o 2020, só que nós estamos tendo problema para instalação. Então vamos ver quem conseguir instalar aí, senão a gente volta aí para uma versão 2018, tá? Mas não tem grandes perdas para isso. Eu acredito que é uma coisa, poucos detalhes que alteram de um software para o outro, de uma versão para outra, na verdade, e mais o princípio de desenho, o princípio de utilização é o mesmo em qualquer um deles, tá? Então a gente tem um roteirozinho aí lá que mostra pra gente o passo a passo de instalação. Vocês receberam por torpedo lá uma chave de ativação, né, para o software. Então vocês vão usar a chave lá e ele vai ativar os recursos para vocês trabalharem. Só relembrando,
já tinha comentado na aula passada. Qual a diferença da versão estudantil para a versão profissional lá que as empresas usam? Nenhuma. A única diferença é que a versão estudantil, ao final dela, ele fala até aqui no início do roteiro aqui, a versão estudantil, ela gera uma marca d'água na prototipagem, quando você faz a impressão do desenho técnico, por exemplo, ou quando você pega o seu arquivo e tenta abrir em outra máquina licenciada. Ele fala que foi desenvolvido dentro de uma plataforma estudantil vinculadas à Universidade de Fortaleza, que é a detentora da licença do software, tá? Então, é só essa diferença de um para o outro. O software estudantil ele não vai nos limitar em relação à aplicabilidade, funcionalidades, número de peças, componentes, nada disso. Ela é a ferramenta similar ao que a gente usa no dia a dia dentro da indústria. Tranquilos? Então, vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre o software, tá? Primeiramente, o SolidWorks é um software CAD. CAD, para quem não sabe a sigla, é nada mais do que desenho assistido por computador, desenho auxiliado por computador, né? E ele é um software 3D. O que significa a terceira dimensão, 3D? Hoje em dia, essa nomenclatura 3D pode parecer banal para a gente, está no nosso dia a dia, mas antigamente não era 3D os softwares, né? A gente trabalhava, eu particularmente, quando eu comecei a usar o SolidWorks, ele era 2D. Então, antigamente, você projetava nas dimensões bidimensionais, você trabalhava os planos, e se necessário, poucas pessoas tinham conhecimento, conseguiam gerar a peça na terceira dimensão. Mas você trabalhava apenas com as vistas da peça, né? E aí você ia trabalhando. Então eu trouxe duas telinhas iniciais aqui, ó, do SolidWorks, por exemplo. Você olha aqui, dá a impressão que essa peça está na terceira dimensão. Mas isso aqui é uma peça bidimensional. Ela faz uma falsa sensação da terceira dimensão. Mas isso aqui era um plano. Então ele já tentava trazer para você uma realidade mais aumentada, né, para você ter a sensação, né, que aquilo ali era uma peça já num plano espacial. A SolidWorks teve início aí na década de 90, 93, né? O primeiro surgiu aí em 95, primeira versão. Em 97 ela foi comprada pela francesa Dassault Systèmes, que é a detentora do software até hoje, a empresa. Não só dele, mas SolidWorks, CATIA, tem diversos softwares aí de diversas áreas de engenharia, né? E de lá para cá ele veio evoluindo com o tempo, com as necessidades. Ele se baseia na computação paramétrica, criando geometrias tridimensionais a partir de operações elementares bidimensionais. Então a gente trabalha num plano, dando origem a uma geometria, e essa geometria ela vai gerar um volume, né? Esse é o princípio de trabalho hoje dos softwares. E com a evolução do software, o que aconteceu? Você saiu daquela plataforma de trabalho de 2 dimensões para a plataforma de 3 dimensões. Hoje, por exemplo, você não projeta mais fora da terceira dimensão. Pessoal, estou falando de mecânica, tá? Engenharia civil, outras áreas, é diferente. Lá eles trabalham muito a prancha, né? O 2D, o plano ainda. Mas a gente aqui, componentes mecânicos, hoje nosso trabalho é em relação a peças tridimensionais. Então a gente gera uma peça já no plano espacial, né? Na geometria correta final dela. Se necessário, você gera a documentação de vistas, ou seja, a documentação bidirecional. Por quê? Porque dependendo da manufatura que você fazer do processo de fabricação, você pode ter uma manufatura integrada aí, né? Um IoT, um iOS, internet das coisas, internet dos sistemas, aonde você vai ter a comunicação do software com a máquina operatriz, o centro de usinagem, impressora 3D, por exemplo, e vai confeccionar a sua peça. E o desenho técnico, ele fica no segundo plano, caso necessário. Então são fatos que hoje estão no nosso dia a dia, mas que não necessariamente todos os projetos se enquadram nisso. Muitos ainda precisam ser expressos lá e trazidos para o plano 2D das vistas, cotas, cortes, né? Toda aquela normativa do desenho técnico mecânico. Ok? Então, o que acontece dentro do software? Mais ou menos a linha de evolução dele. É muito interessante o raciocínio. Então, quando você pegava ele aqui na década de 90, ele tinha esse parâmetro, essa apresentação tridimensional, mas ele era bidimensional, ele era 2 dimensões, tá? E você via ele uma caracterização bem interessante, já uma questão de evolução. Ano 2000, eu comecei a usar o SolidWorks por volta de 2002, 2004, tá? E era justamente essa cara aqui. Ele já era um software
paramétrico na terceira dimensão, então você já trabalhava com os bloquinhos lá para gerar um volume, um sólido no espaço. Só que era justamente isso aqui, ó, um bloco único cinza que só entendia o projeto praticamente quem desenhava ou quem tinha conhecimento do assunto. Então, se você olhasse muitas vezes um desenho desse, para você entender que era um disjuntor aqui, né, um trilho de fixação, uma caixa de conectores, tal, cabeamento, para você interpretar o desenho, o tridimensional ele requeria um pouco de conhecimento prévio do projeto, o que queria dizer aquele desenho. E aí ele foi evoluindo. Em 2005 vieram algumas outras caracterizações de renderização e apresentação. 2010 foi um dos primeiros marcos do software. Então aqui ele começou a demonstrar algumas características aonde você tinha realmente a distinção de uma geometria, de uma aresta, de uma peça. Você conseguia incorporar uma prototipagem ali, uma texturização na peça para diferenciar uma da outra, encaixes, montagens. E aí, quando chegou 2013, que foi o terceiro grande marco aí dele, entraram as renderizações mais elevadas, a prototipagem virtual. Então aqui você já via sombra, você já controlava a iluminação, você conseguia trazer uma realidade aumentada, vamos dizer assim, para o seu componente, de tal forma que você já tinha ali praticamente a expectativa do produto pronto final, né? Você só não tinha ele materializado, mas virtualmente você tinha a possibilidade de fazer N testes, N vistas, mexer no espaço, trabalhar a luminosidade, trabalhar a textura, ver caracterizações de peças, né? Outro marco interessante que a gente comenta, não sei se vocês como alunos vivenciaram isso, antigamente, quando a gente estava no colégio, por exemplo, nossas aulas eram feitas naquele quadro negro, né? Um quadro verde escuro, azul escuro, em algumas escolas, e o professor escrevia no giz branco, e aí a gente lia lá o que o professor escrevia no quadro negro, giz branco, e quando a gente olhava para o nosso caderno, era um caderno branco com a letra preta, né? Ou lápis preto, caneta azul, caneta preta. E toda vez que a gente ficava mudando, né, ali, ó, o quadro negro, letra branca, para fundo branco, quadro, letra escura, essa troca, né, de interpretação do nosso raciocínio, a gente gastava energia só para essa transição. E aí os softwares começaram a trabalhar algumas características, como plano de fundo, você renderizar, você configurar ali o seu software de uma forma que você otimize o seu processo de trabalho. Ou seja, ele esteja ali customizado para você poder ter um maior rendimento dentro da plataforma. E com isso foi uma evolução fenomenal. Tá? E aí temos o software 2018, que é a última versão que a gente estava usando na universidade. E aí você olha assim esses projetos, né? Acredito que muitos de vocês já devem ter visto imagens dessa, pesquisando lá pelo Google, pela internet mesmo, pelas redes sociais, e fala, um cara que faz um projeto desse, ele é doido. É um cara que vive disso, né? Pessoal, o que eu posso falar para vocês é que um projeto desse, para um projeto que a gente faz na disciplina, não tem tanta diferença. A única diferença é que esse cara que fez esses projetos se dedicou um pouco de tempo a mais para o desenvolvimento e elaboração do projeto dele. Ou seja, ele tem um pequeno domínio do software, coisa que a gente vai ter com o andar da disciplina, tá? No final da disciplina, podem ficar certos que vocês serão aptos de fazer um projeto dessa forma. Vai ficar limitado a vocês se desenvolverem dentro da ferramenta, tá? Costumo falar muito isso. O que limita os projetos, o que limita o resultado final é justamente a própria pessoa. Então, a gente trabalhando lá os nossos limites, sempre buscando mais, a gente evolui cada vez mais. Então, você pegar lá uma montagem de uma bomba de engrenagem, por exemplo, e fazer a vista explodida dela, tá dentro do nosso dia a dia, fazer uma montagem, uma prototipagem virtual, tá no nosso dia. Então, a gente consegue integrar diversas áreas do software a fim de trazer valor ao nosso projeto, agregar valor ao nosso desenvolvimento de projetos. Ok? Para a gente falar um pouquinho só de questão de desenho, eu vou fazer umas caracterizações aqui só para alguns alunos, talvez alguns tenham já seu perfil de desenho, já tenham alguma familiaridade com algum software de desenho, já realizam alguns desenhos, né, no seu dia a dia, mas outros talvez não. Mas dentro do nosso assunto existe uma coisa muito interessante chamada estratégia de desenho, que é justamente como você vai começar a projetar o seu componente. Muitas vezes você precisa desenhar um componente que não existe.
preciso fazer um suporte lá para fixar uma peça nova, estou desenvolvendo lá dentro da minha empresa um equipamento novo ou uma versão nova de um equipamento que a gente já produz, e eu preciso alterar lá um componente. Então, ou seja, você vai trabalhar o processo criativo, né? A criação, o desenvolvimento de novos elementos. E quando você vai fazer um desenho, seja ele replicando, seja ele desenvolvendo do zero, seja qual situação for, a criatividade, a estratégia de desenho são fundamentais. Então, muitas vezes, um projeto ou uma peça ele se complica somente pelo método que você está desenhando ela, pelo momento aonde você escolheu, pelo, digamos assim, sentido de desenvolvimento do mesmo. Tá? Tendo isso como visão geral, existe uma literatura que a gente usa muito em desenho para orientação de desenvolvimento, e eu uso muito isso lá em desenho mecânico e trouxe para vocês só para a gente fazer um nivelamento aí. Por exemplo, antes de desenhar qualquer objeto, deve-se analisar quais sólidos, quais geometrias, né, adicionados ou subtraídos vão dar origem ao seu componente. O seu componente nada mais é do que uma forma de montagem ou positiva, quando você faz uma adição de partes, você vai adicionando geometrias até chegar no seu objetivo final, que seria o seu componente, ou de forma negativa, não é no pejorativo, é apenas falando na remoção de partes. Você tirando geometrias do seu componente a fim de chegar no objetivo final. Se a gente falar no nosso dia a dia, nosso processo de fabricação, por exemplo, quando a gente fala aqui ó, de maneira positiva, podemos pensar lá no futuro aditivo, por exemplo. Vamos pensar na impressora 3D. Na impressora 3D você tem um plano lá sem nada e ela vai depositar material numa região até gerar a geometria desejada, né? Ou seja, ela faz uma adição de material. Quando a gente vem aqui de forma negativa de remoção de material, a gente pode falar de usinagem, por exemplo, né? A usinagem, qual é o princípio da usinagem? Remoção de material. Então você vai partir lá de um blank, né, de uma peça bruta, maciça, e vai remover material daquela peça a fim de chegar na geometria do seu componente. Então observe que isso é uma realidade do nosso dia a dia e está inserida lá no desenvolvimento dos nossos componentes. Existe também a forma mista, que nada mais é do que uma combinação de positivo e negativo, de adição e remoção de material. A forma mista é particularmente o que a gente usa no dia a dia. Então a gente vai adicionando geometrias, dando origem ao nosso componente e removendo algumas geometrias para dar origem também ao nosso componente. Só uma dica que eu dou para vocês. Sempre quando vocês forem desenhar uma peça, dentro da estratégia de desenvolvimento, como você vai criar ela e evoluir com ela, pensem sempre em primeiro adicionar as partes e depois remover as partes. É muito comum, às vezes, você está desenhando lá um componente, você sabe que ele tem um furo, que ele precisa de um furo, e você faz logo esse furo, né? E aí você vai desenhando os restos das partes e em algum momento você vê que aquele furo foi interceptado ou sofreu alguma alteração porque de uma outra parte da peça que você desenhou posterior. E aí você tem que repetir a furação. É um problema no software fazer isso? Não, você pode fazer o furo lá de novo. Mas se você for trabalhar, por exemplo, com o CAM, aonde o seu software vai conversar diretamente com a sua máquina lá de operação. E aí ele vai ver lá na sua sequência de desenho, porque ele vai pegar a sua sequência de desenho para gerar o código lá, o código de máquina para o CNC, né, para a operacionalização lá. E aí ele vai ver que tem duas sequências de furo na mesma posição. Você acha que o CNC, o software, tem inteligência de saber que está repetido? Não. Ele vai operacionalizar aquele furo duas vezes. Você vai rodar com sua máquina em vazio. Ou seja, então a estratégia de desenho, ela impacta em diversas etapas da sua máquina, da sua peça. Seja lá na confecção, seja na elaboração, seja na confecção. Tá? E aí muitas vezes, olha que pequeno detalhe interessante. Você faz lá duas vezes esse furo no seu desenho, e quando você vai orçar a sua peça, você está vendo que o tempo de usinagem dela está elevado e o custo de operacionalização, o custo de fabricação daquela peça por um centro de usinagem, por exemplo, está com um tempo estimado em cima do tempo de processo. E o seu tempo de processo leva em consideração 2 furos na mesma posição. Ele repete os 2 furos. E aí? Né? Então é otimização de processos. Um parênteses aqui muito interessante de relatos de alunos conversando com alunos. Uma vez um aluno conversou comigo, chegou para mim e falou assim: professor, minhas peças eu mando usinar, elas dão muito caras. Sempre o cara me cobra
um valor um pouco mais elevado, um valor que eu acho que está elevado em relação ao custo de fabricação dela, né? Aí eu, por que será? Eu comecei a conversar com ele e tal, e aí ele veio me pedir para ver as peças, né, que ele pedia para fabricar. Ele trabalha na área de confecção e ele fabricava acessórios para máquinas de costura. E aí ele me mostrou uma peça que ele desenhou. Quando eu olhei essa peça, sabe aquela forma que você desenha no software e facilmente você vai lá, clica no fillet e faz um raio de arredondamento, né, numa geometria, aí você deixa um cantinho mais abaulado, você consegue deixar a sua peça com uma geometria muito mais amigável, assim, né? Um acabamento melhor do que uns cantos vivos, né? Eu acho que pra gente que desenha é muito fácil você lá dar 2 cliques no fillet, dar um raio, clicar nas arestas e ele faz a peça toda curvada lá como você gosta. Só que quando ele fazia essa peça bonita e mandava fabricar, o cara ia pegar o projeto dele e ia implantar todas essas curvaturas no projeto. Ou seja, para ele fazer aquele raio de arredondamento que deixava a peça dele apenas mais apresentável, custava a fabricação. E aí eu perguntei para ele, cara, se você diminuir esse raio, tirar isso, impacta no seu projeto, impacta na resistência da sua peça, na aplicabilidade da sua peça, no encaixe da sua peça? Ele não. Aí eu falei, vamos fazer um teste, vamos deixar uma peça totalmente quadrada, como se fosse aquela primeira versão do Gol, né, que muitos chamam de sabonete, aquele Gol quadrado. Vamos deixar ele quadrado e vamos ver. Quando o cara saiu, ele tomou um susto, ele falou, porra, ficou, desculpa a palavra, ficou bem mais simples, né, a peça, ficou mais barata. E aí a gente conseguiu chegar no meio termo lá, onde tinha um acabamento, o acabamento era necessário, era uma peça aparente, mas como isso impactava no custo final da peça dele. Isso estava onde? Dentro da estratégia de desenho dele, né? Outro segundo fato muito interessante, que ocorre constantemente, aconteceu comigo isso, muitas vezes você está fazendo um projeto e você faz um furo lá no seu projeto com um diâmetro não convencional. Eu preciso de um furo aqui de 16,3 milímetros de diâmetro, né? E aí você pega esse parâmetro, lá de furação, né? E coloca, pô, 16,3, o cara vai orçar lá esse meu furação, ele pega e orça aquele furo. E aí você pensa assim, pô, o cara ele não vai ter uma broca de 16,3 milímetros, talvez ele tenha que fazer por um processo de eletroerosão, talvez ele tenha que fazer com um processo de usinagem, com uma ferramenta lá, né, um centro de usinagem, ou se existe essa broca, ele não tem no estoque dele, ele vai ter que comprar. O que acontece? Quando ele vai orçar minha peça, ele coloca lá no orçamento a aquisição dessa broca, porque ele precisa fazer um furo, está no meu projeto, e aí ele vai comprar essa peça, a compra, o frete dessa peça está embutida no meu orçamento. Lá no final, a broca não fica comigo, a broca fica lá para ele, porque ele precisou dessa ferramenta para executar essa operação. E aí, se você conversar comigo, com ele, eu realmente ver meu projeto. Será que eu precisava furar com 16,3 ou poderia ser 16,5? Ah, porque 16,5 eu tenho a broca aqui e rapidamente eu furo. E aí você consegue otimizar o seu processo. Então tem vários fatos que a estratégia de projeto, a estratégia de desenho impactam o seu produto final. Beleza? Então a forma de desenho positiva e negativa ou mista é a forma que a gente trabalha, desenvolve nossos projetos. Pessoal, só lembrando, qualquer dúvida, qualquer momento aí, só perguntar, ok? Eu coloquei aqui uma sequenciazinha de operação que é particularmente a forma com que eu desenho, com que eu trabalho, tá? A parte de desenho técnico. Então, por exemplo, primeiramente, a peça ser desenhada. Essa peça ser desenhada, qual é a posição que ela deve ser desenhada? Peguei aqui um grampeador, por exemplo, para usar como exemplo. Vamos usar um exemplo mais prático. Se você abre um desenho técnico lá desse grampeador, e quando você abrir o seu desenho, ele está apresentado assim, ou de ponta cabeça, ou numa posição que você não vê corretamente a geometria dele. Vamos colocar assim. Você não tem um receio quando você abre esse desenho e vê lá aquela peça torta? Imagine você abrir lá um desenho técnico de um carro e o posicionamento dele está com as 4 rodas para cima. Você não acha estranho? Pô, tem alguma coisa errada nesse desenho. Com certeza, porque a peça ela deve ser desenhada, primeiramente, na posição de trabalho. Então, se eu for desenhar esse grampeador, quando eu colocar ele na isometria lá, ele tem que estar como se fosse na posição de trabalho dele. Ele não precisa estar de lado, de ponta cabeça,
de frente. Eles têm que estar na posição de trabalho. Então, o posicionamento do objeto é uma observação inicial. Porque dependendo da geometria que você vai utilizar para começar a desenhar esse projeto, ele vai gerar o quê? Uma sequência de operações, uma sequência de decisões, aonde o posicionamento influencia. Segundo ponto interessante, origem, né? O ponto de referência, o zero peça, que seria o zero máquina. O zero peça é aquela coordenada 0x, 0y, 0z, o ponto de interseção ali dos nossos 3 eixos cartesianos. Aquele ponto, geralmente a gente desenha associado àquele ponto. Por quê? Novamente, se eu for trabalhar lá um CAM, onde eu vou pegar minha peça e levar lá para a minha máquina operatriz para ela executar a peça, se eu não me preocupo com o zero máquina, quando ele chega lá, o meu programa lá para ser compilado, ele vai pedir a referência de início da minha peça. Ele vai pegar o zero do software com o zero da máquina e vai lutar como mesma posição. Consequentemente, sua peça pode estar fora do campo de atuação ou estar fora lá dos afastamentos lá de um torno CNC, de uma fresa, de um centro de usinagem. Então, é fundamental você trabalhar com a origem da sua peça. Tá? Desenhar de formas positivas e negativas. Pessoal, negativo não é pejorativo. Adicionando e removendo materiais, né? Geometrias e dimensões. Então, eu sempre falo para os alunos, primeiro pensem na geometria, depois pensem nas dimensões. Então, dependendo do que você for desenhar, desenhe o esboço do layout, da geometria, depois você referencia com as cotas, tá? Por que isso? Se você for desenhar já se preocupando com as cotas, você perde tempo, ok? Para a gente chegar nesse nível, vou pular esses dados e já explico para vocês. Eu coloquei uma pecinha aqui para vocês que pode parecer uma peça básica, uma peça banal, uma peça qualquer. Mas ela tem um conceito interessante que eu quero mostrar para vocês algumas caracterizações do software de utilização em função dessa peça. Ou seja, nós vamos desenhar essa peça de 3 formas diferentes. Apenas adicionando material, apenas removendo material e de forma mista, adicionando e removendo material. Então nós vamos fazer ela de 3 formas, tá? Como seria possível isso? É simples, é estratégia de desenho. É você parar, observar o que você tem que fazer. Aqui no caso eu vou trabalhar uma replicação, né? Replicar uma peça, mas eu tenho que gerar uma estratégia de desenho. Se eu começar desse lado aqui, né, ó, eu tenho um plano de origem. Se eu começar por essa aqui, eu tenho outro plano. Se eu começar por esse, eu tenho um outro plano. Então, dentro lá do material didático do AVA, eu já deixei para vocês também mais 3 desenhos. A peça 01, que é essa peça que a gente vai desenhar agora, a peça 01 em 3D e a peça do tutorial, que eu já vou falar com vocês isso aqui. Então, lá para vocês vai ter esse primeiro arquivo, que é um desenho técnico lá de uma pecinha. Tá desenho mecânico aqui, porque eu peguei essa peça lá da disciplina de desenho mecânico mesmo. Então, aqui a gente tem as informações dimensionais da peça, né? Coloquei para vocês também o PDF 3D da peça. Pessoal, uma coisa que me relataram hoje muito interessante, às vezes a gente esquece de explicar. O PDF 3D, muitas vezes você pode tentar abrir ele aí na sua casa, ele não abrir. O PDF 3D é um executável que para ele rodar, primeiramente você precisa dar uma atualizada aí no seu Adobe, no seu PDF Reader, qual for o software ou a plataforma que você usa para ler os PDFs. Por exemplo, você abriu o PDF pelo navegador, o 3D não funciona. O PDF 3D pelo celular, no Adobe, não funciona. Tem um aplicativo específico de PDF 3D para celular. Então, você tem que ter o seu software, o seu Adobe, tá? Basta ele estar atualizado que ele abre. Quando você abrir, ele sempre vai perguntar isso aqui, ó, opções. Por quê? Porque o 3D ele é uma pequena executável. Então, você vai ter que confiar no documento para ele poder rodar. Sempre ou confiar nesse momento. Confiar nesse momento, qualquer um dos dois dá certo. Feito isso, dá um clique na tela, ó, vai abrir um reloginho aí, ó. Ele está executando e vai gerar o nosso componente. Então aqui tem justamente aquela pecinha lá que a gente demonstrou no desenho técnico e é o que a gente vai executar hoje dentro do nosso software, tá? Eu vou apresentar para vocês, beleza? Novamente, pessoal, qualquer dúvida, só perguntar. Quando a gente abrir o nosso software lá, ele vai cair nessa primeira tela aqui inicial dele, ok? É uma tela bem limpa, bem clean, bem simples, muito bacana. E aí você vai começar lá com um documento técnico. Quando você começa lá com um novo, ele vai abrir para a gente essa aba.
Alguns de vocês devem ter trabalhado aqui na Unifor, já na universidade, com o CATIA. Lembra que o CATIA ele tinha lá uma centena de workbanks? Você abria um, abria uma janela com mais 10, abria o segundo com mais 20, né? E aí você tinha lá um monte de workbank, cada workbank desse era uma operação diferente. Aqui o SolidWorks é mais simplificado, mas ele faz as mesmas coisas. Como assim mais simplificado? Se eu preciso desenhar um componente, é uma peça. Eu desenho essa peça. A partir do momento que eu tenho um conjunto de peças, diversas peças distintas, eu posso realizar uma montagem, né? Feita essa montagem, testada, validada, eu vou fazer o quê? A documentação técnica das minhas peças. Ou seja, as vistas ortográficas, as cotas, dimensões, o documento técnico, o detalhamento técnico dos componentes, o detalhamento técnico da montagem, instrução de produção, né? Ou seja, mas se eu quiser fazer a validação lá, elementos finitos do meu software, né? Alguma simulação, onde eu faço? Calma. Você quer fazer uma simulação de uma peça ou de uma montagem? De uma peça. Então você vai fazer na peça. Não, eu quero fazer da montagem. Você vai fazer lá na montagem. Então, dentro da plataforma, ele vai abrindo as áreas para você utilizar. Nós vamos começar com uma pecinha aqui, vou dar um OK. Tá? Pessoal, só lembrando, esta aula está sendo gravada, ela vai estar disponível para vocês logo depois da aula, um tempinho depois, que tem aula agora no AB também. E aí você vai poder ver lá, voltar, assistir, fiquem calmos, tá? Eu prefiro que vocês assistam a aula, acompanhem, qualquer dúvida perguntem, que aí a gente vai evoluindo juntos dentro do software. Quando você desenha, abre o software, uma primeira característica muito interessante aqui para conversar com vocês, que é onde a gente comenta sobre o software, né? Onde a gente vê os grandes gaps de diferença em relação a outras máquinas, outros sistemas. Quando você abre o software, se você olhar aqui, ó, na barra de ferramentas, você vai ver que tem alguns ativos e alguns suprimidos, né? Pô, por que está suprimido aqui? É porque nossa licença não permite usar? Não é isso. O software, ele barra as operações que naquele momento da etapa do seu desenvolvimento, do seu desenho, você não consegue executar. Por exemplo, o corte, remoção de material. Ele não habilita aqui para mim o corte. Por quê? Porque eu não tenho nada para cortar. Como eu vou começar cortando se eu não tenho nenhuma peça materializada aqui? Ou seja, ele disponibiliza para a gente apenas a adição de material. O que acontece? O software ele vai liberando as ferramentas conforme você avança no seu desenho. Então, para quê? Para que você não tente ficar fazendo uma operação lá e não consegue dar um erro e você acha que o software tem problema ou porque ele não presta. Na verdade, você está no momento que não está apto para fazer aquela operação. Isso mesma coisa para esboço, para todas as outras ferramentas do software, tá? Como eu, André, particularmente desenho no SolidWorks. Primeira coisa, você tem algumas ferramentazinhas aqui que vem padrão nele, onde você vê todas as vistas dos elementos, né? Então você pode escolher as vistas, a planificação, a isometria. Aqui dividir a tela em 2, 3, 4 vistas para poder apresentar algum detalhamento, algo assim por diante, né? Você pode gerar o seu plano espacial. Nós temos aqui ó, os eixos cartesianos, onde você vai ver o eixo X, Y, Z. Eu, particularmente, como desenho, primeiramente, estratégia de desenho. Vou lá no meu desenho técnico, vou abrir ele aqui, vou fechar só o 3D, vai ficar mais fácil para a gente. Vou observar ele aqui e vou analisar o quê? Como eu vou desenhar essa peça? Pessoal, vou desenhar inicialmente pelo princípio negativo, ou seja, não é de pejorativo, de remoção de material. Vou fazer um blank e vou remover as partes a fim de gerar a minha peça, ok? Se eu for pensar num blank, se eu fosse usinar ele lá, ele seria lá um tarugo, né? Com uma largura de 20, uma altura aqui ó, de 25, e um comprimento aqui de 60 mais 25 aqui, né? Porque é o diâmetro, mais o raio dos 25. Tranquilo, com essas informações eu consigo chegar lá e desenhar meu blank. Então eu vou desenhar o blank primeiro. Como eu faço o início do desenho? Então, só voltando aqui. Eu vou desenhar essa geometria lateral aqui, ó. Tá? Se eu for desenhar essa geometria lateral, quando eu colocar no final na isometria, eu preciso que minha peça esteja justamente nessa posição. Então a estratégia que eu vou escolher o plano é fundamental. Vou colocar aqui ó, na isometria, vista isométrica. Então eu venho aqui nas vistas, ó, posso colocar aqui ó, na isometria. Vou clicar aqui ó, em esboço e vou escolher o meu plano. Como eu vou trabalhar aquela face lateral, vou vir aqui no plano direito. Ó. São os 3 planos, direito, frontal, superior.
Ah, quer dizer então que se eu desenhar aqui no plano frontal é a vista frontal da minha peça? Não. A vista frontal da sua peça é a vista que você escolhe com o maior número de detalhes. Ela só tem o nome de frontal e direito para identificar aqui dentro do software. Então eu vou aqui no plano direito, ó, selecionado, ele automaticamente planificou aqui para mim. Sei que aquela minha peça, lembre-se, primeiro pense em geometria, depois em dimensão. Eu sei que aquela peça ela é um retângulo com um círculo na ponta. Então eu vou pegar aqui um retângulo, vou pegar um círculo. Existem aquelas facilitações de projeto, um midpoint, um endpoint, né? Então eu vou clicar aqui, ó, no ponto médio, vou arrastar até aqui em cima, até a aresta. E tem um círculozinho ali. Pessoal, cuidado, veja que tem geometrias distintas sobrepostas. O software ele não gera volume nisso aqui, ele tem que transformar isso aqui num único volume. Então eu vou aparar essas linhas a mais. Aqui aparar entidades, eu geralmente uso esse aqui, última opção. Corto esse excesso de círculo, corto essa aresta. Dá um recadozinho aqui que a gente vai mudar nossa geometria de retângulo, não tem problema, desejo continuar sim. Temos aqui a nossa geometria prévia. Olha que interessante. Outra coisa muito fenomenal nesse software. Não sei o diâmetro que está aqui, eu fiz um esboço. Veja que ele está com um raio de 20. A dimensão que a gente tem lá não é raio, é como se fosse a altura da peça. Então ele fala aqui, dessa peça para essa, é para ser 25, né? Ele está com 41. Lembra que quando vocês usavam talvez o AutoCAD, lá o CATIA, se eu colocasse aqui uma distância de 200, o que acontecia? Minha peça estourava, ficava maior, eu tinha que dar um zoom out para poder visualizar ela no software, não era? Se eu colocar 200, ela está com 40 para 200, vamos colocar aqui 2000 para ela explodir? Não. Olha o que vai acontecer, eu vou dar um OK. Calma. É só porque eu falei, não deu certo. 2000 também eu exagerei, né? Vamos colocar. Ah, eu já tinha colocado uma cota. Aquele de 40. Pessoal, só para não me desmentir aí, rapidinho aqui. Quando eu cliquei naquele primeiro raio, ele já pegou minha referência. Então, só voltando aqui rapidinho, ó. Só para onde a gente estava lá. Então, a gente fez um retângulo, um círculo aqui, ó. Vou aparar as entidades, né? Dimensão. Vou colocar daqui para cá os 2000 lá, ó. Tá com 39, né? Os 2000. Quando eu der o Enter, olha o que vai acontecer. Veja que ele não explodiu na tela. Ele ficou ali com os 2000. Por quê? Ele adequa a escala para você não ter que trabalhar zoom in, zoom out, né? Para posicionar a sua peça. Logicamente agora, como eu coloquei a primeira referência, quando eu colocar os 25 aqui, ele vai ficar minúsculo, né? Vou descartar esse aqui só porque eu usei uma escala muito grande, mas eu vou fazer ele novamente aqui rapidinho. Foi só tudo isso porque eu fiz aquele erro inicial ali de colocar a dimensão. Então, tá aqui nossa peça, vou aparar as entidades. Legal, sim. Então essa nossa, vou começar agora a ter uma geometria, vou colocar as dimensões. Eu sei que daqui para cá é 25 e que desse centro até o final é 60, né, ó. Beleza? Pessoal, se vocês observarem, nossa peça está com as arestas azuis. Ou seja, se eu clicar aqui e mexer, ele vai andar. O ideal é que nossa peça esteja fixa, presa. Por quê? Qualquer alteração posterior que eu faça, ela não saia da posição. Então eu vou fazer uma referência dela em relação ao zero máquina. Está aqui o meu zero. Aqui é só demonstração dos eixos cartesianos, mas o meu zero máquina é esse pontinho vermelho aqui. Então eu vou colocar aqui falando que daqui para cá, conta é 25 pela metade. Putz, preciso fazer conta? Não, posso digitar aqui, ó, 25 dividido por 2. Dou um Enter, ele já calcula para mim. 25 era fácil. Se fosse uma medida aqui, 13,64. E aí, qual é o meio? Você vai lá e faz as contas, ele faz para você. Veja que nessas linhas aqui horizontais ela está escura, mas na vertical não, porque ó, ele não mexe verticalmente, mas no horizonte agora ele vai mexer. Ó. E quando eu mexo, opa, olha o que aconteceu aqui com a nossa peça. Putz, tem que desenhar de novo? Não, calma, é referência. Cliquei no círculo, segurei o Shift ou Ctrl, cliquei na aresta, vou falar que eles são
Tangentes. Opa, pronto. Agora eu posso arrastar aqui para onde eu quiser, ó, que ele não sai da posição. Desde que eu vou colocar agora a dimensão. Vou colocar ele aqui no centro, ó, que daqui para cá, vou colocar como 30 aqui, tranquilo. Ok? Feito isso, eu vou adicionar material, vou dar volume a ele, né? Então eu posso vir aqui e aumentar a minha peça num sentido, no outro, mas como eu quiser, mas a gente trabalha com exatas. Então, eu sei que a nossa peça tem aqui ó, uma largura de 20 milímetros. Vou colocar aqui os 20 aqui, ó. Pessoal, o que eu fiz aqui nesse desenho? Eu fiz o blank, tá? Então tem a peça bruta, vou remover material dele. E aí eu vou por estratégia. Quando eu olhar aqui, eu tenho um furo. Esse furo ele está sem a dimensão dele, mas eu vou botar como outro furo se fosse 10. Uma altura de 12, um comprimento de 28, e esse furo está centrado com esse semicírculo. Beleza. Vou clicar na minha superfície, tá? Onde eu vou desenhar as geometrias para remover. Vou vir aqui em esboço, colocar elas de frente para a gente, e vamos lá. Eu tenho aqui um furo e um retângulo. Me preocupo com as geometrias, depois com as dimensões. Nosso retângulo aqui, a gente viu lá que ele tem uma altura de 12, né? 12, altura 25, quanto seria aqui essa distância? Não sei. Vamos calcular. Como? Clico de um, clico no outro, está aqui. 6,13 não. Abro meu parênteses. Seria 25 menos 12, né? Ó. Fecho parênteses. Dividido por 2. Pronto, 6,5. Só para teste, ó, daqui para cá, 6,5 também. Ok? Comprimento aqui da nossa peça, ela é 28. 28 da onde? Daqui para cá, ó. 28. Posso deixar ela, pessoal, passando aqui? Posso. Posso alinhar ela aqui com a linha? Posso. Só não posso deixar menos, senão quando eu cortar vai ficar esse material. Então, posso deixar passando aqui, tranquilamente. Ou eu posso pegar aqui ó, e fazer que essa linha e essa aresta são colineares. Estão alinhadas. Esse meu círculo, furo aqui, né, que nós vamos fazer, diâmetro dele 10, e ele está no mesmo centro que esse. Então eu posso aqui clicar na minha aresta, segurar Shift ou Ctrl, clicar nessa outro semicírculo, falar que eles são concêntricos. Olha lá ele lá, ó. Veja que eles estão escuros. Pronto. Eles não saem mais. Se eu clicar e arrastar aqui, ó, ninguém se mexe. Vou só colocar na isometria para a gente observar onde a gente está, ó, aqui. E vou recursos. Aí como ele ativou o corte, porque agora eu tenho como fazer o corte, eu tenho material para cortar. Corte. Detalhes, estratégia de desenho. Nossa peça tem 20 de largura. Tranquilo, vou deixar 20 aqui, ó, e vou dar o OK. Ele cortou a nossa peça lá. Opa, dá o OK aqui. Cortou, tá aqui cortada a nossa peça. Mas se em algum momento do projeto essa peça não for mais 20, agora ó, vou voltar aqui na extrusão, vou editar. Essa peça agora ela tem 35 de comprimento. Ele já entende, né, professor? Automático que o senhor fez ali aquelas duas formas e ele tem que cortar ali, né? Isso, mas olha o que vai acontecer. Olha, quanto ele cortou? Só os 20. Uhum. Porque eu tinha setado como 20. Olha o que eu vou fazer. Eu vou voltar aqui, ó, deixar nos 20. E em vez de quando eu fizer o corte aqui, ó, botão direito e editar, em vez de eu deixar cego, porque quando falar cego é o comprimento, eu vou deixar ele como passante, ó. E vou dar o OK. Beleza? Digamos que a peça agora, lá, ela não tem mais 20. Ela precisa ter 200. Quando eu der o OK, olha ela cortada lá, ó, completa. Porque ele entende que o corte sempre vai ser passante, independente do comprimento. Entendeu? É aquilo que a gente fala, estratégia de desenho. Muitas vezes, pessoal, você faz um componente e aí você desenvolve ele aqui. Quando você vai lá testar na sua máquina, precisa de um ajuste. Pô, não era 20, era 20,8 lá a nossa medida. Esse 0,8 que você vai mudar no seu desenho pode impactar nesse corte, que esse corte impacta numa outra referência, e aí gerar aqui um monte de conflitos no seu desenho. Então é uma estratégia de como você vai desenhando a sua peça. Tranquilo? Então eu vou voltar aqui só para a nossa dimensão de 20. Isso tem literatura, muito difícil achar, pessoal. A gente vai aprendendo, apanhando, trabalhando,
aprendendo com os erros, né? Tentativas. Bom, então temos a primeira parte, nós removemos esses dois materiais. Só removemos, né? Vamos vir aqui agora nessa superfície, né? Vou clicar aqui em esboço. Por que nessa superfície? Só voltar aqui no nosso projeto. Vamos fazer este furo e este corte agora, para dar origem à nossa peça. Então, clico nessa superfície, vou clicar em esboço. Ele já entrou aqui no esboço, ele criou o esboçozinho aqui. Vou deixar ele de frente para a gente. Eu posso vir aqui nas vistas, planificar o meu esboço. Está aqui ele. Legal. Eu sei que eu tenho uma geometria de um retângulo aqui em cima e um círculo que vai fazer um furo aqui embaixo. Me preocupo com geometrias, depois com dimensões. Dimensão do furo, se eu olhar lá, ele tem um diâmetro de 10, fica 10 milímetros dessa aresta, o centro dele, e está centralizado na peça. Legal. Olha aqui, ó. Daqui para cá, está centralizado na peça. Nossa peça tem 20. Então é 10, né? Daqui para cá, ele tem 10 milímetros também. Legal. E o diâmetro dele é de 10 milímetros. Pronto, olha lá, ela é escura já, né? Ó, travada. Pronto. Essa nossa peça, ela tem uma largura aqui, ó, de 10. Nossa peça tem 20. Então, sei que vai dar 5 de cada lado. Você não poderia fazer a conta lá, né? Total menos a largura dividido por 2, que daria o 5. E o comprimento aqui da nossa peça, dessa aresta aqui, ó, até aqui, ele fala lá que é 30. Tá? Tá aqui, ó. Ó, lá da aresta ali, ó, até aqui que é 30. Ok? Cuidado, ó, ela ficou mais curta aqui. Na outra vez a gente colocou ela coincidente. Eu vou deixar passando aqui só para vocês verem que não tem problema. Vou colocar na isometria só para visualização. Recursos, corte. Qual? Passante. Ok? E aí nós demos origem à nossa peça lá, conforme o projeto. Vou colocar na isometria aqui, ó. O posicionamento dela bate com a documentação técnica presente. Beleza? Pessoal, foi uma fabricação com remoção de material. Veja que a gente usou aqui 3 etapas aqui para desenvolvimento, né? Como eu poderia fazer essa peça também? Só adicionando material? Só adicionando material. Vamos fazer agora rapidinho. Não salvar. Nova peça, né? Ó, ok. Vou colocar na isometria. Opa, primeiramente, estratégia de desenho. Se eu vou adicionar material, como eu faria essa peça adicionando material? Veja que ela tem abas, né? Lados iguais, caracterizações, então tem que ir adicionando os materiais. Se eu olhar essa minha peça, ela tem um corpo central aqui, um quadrado aqui no centro, um retângulo de 20 por 25, e uma espessura que vai, ó, se aqui tem 28, aqui tem 30, e dessa extremidade até esse ponto tem 60, ele tem 2 milímetros de espessura aqui, né, ó. Então eu tenho um quadrado de 20 por 25, uma espessura de 2. Eu vou começar adicionando esse material. Vou colocar... professor. Oi, pode falar. Essa estratégia que o senhor deu aí, essa primeira do negativo, né, de remoção Certo. de material, ela é uma estratégia geral ou vai depender do desenho, vai depender da peça? Depende da peça. Depende muito da peça. Tem peças que tem umas geometrias complexas, é mais fácil você fazer ela bruta e ir removendo as partes. Tem peças que você pode ir só adicionando e dando origem. Mas vamos fazer com adição aqui, depois eu vou fazer adicionando e subtraindo para você ver uma forma bem dinâmica. Tranquilo? Show. Beleza? Tranquilo. Olha só. Então nós vamos fazer só adicionando peça agora. Pessoal, isso depende justamente de peça para peça, tá? E também do projetista. Você pode ter um perfil lá de desenhar somente adicionando, somente removendo, é de pessoa para pessoa. Qual é o certo? O certo é o que você se identifica e o que você tem o melhor desempenho. Isso é da pessoa, beleza? Então vamos lá para o esboço aqui, ó, né? Eu vou fazer ele no plano frontal, porque ele vai ser uma pecinha do meio, vocês vão entender já. Como é um retângulo ali de 20 por 25 e eu vou deixar ele centrado, eu já vou usar alguns outros recursos do software. Como aqui o retângulo, eu tenho como fazer um retângulo central. A partir do centro, eu vou pegar meu zero máquina, eu consigo abrir um retângulo. Vou falar que essa dimensão dele aqui, ó, é 25, que é a lateral, e essa aqui é 20, né, ó. Recursos, ressalto extrudado, ele vai vir para a geometria,
ele tem 2 milímetros ali, porque é dos 28 para os 30 e o total é 60. Vou deixar 2 aqui. Ok. Essa pecinha, já você, quem não estiver entendendo, fique calmo que vai entender. Vai ser a base de adição de material para a minha peça. Por exemplo, vamos fazer aqui, ó, essa primeira aba aqui da frente. Veja que essa aba, ela tem um semicírculo lá com o diâmetro 25, ela está a 30 dessa superfície, ó, né? E um furo de 10 milímetros. Então, vou vir aqui, ó, vou clicar nessa superfície aqui, nessa lateral, vou clicar em esboço, ele vai fazer um esboço nessa superfície. Vou deixar apenas ela de frente para a gente, que facilita o meu desenho, tá? Ela está aqui. Sei que essa geometria aqui, ó, é um retângulo. Posso já usar alguns recursos lá como referência, ó, vou clicar aqui na aresta para ele ficar preso e abrir um retângulo, né? Se você observar ele aqui, ó, ele tem já 2 arestas escuras, porque essa aqui ela não vai mover. Por que essa aqui está azul? Porque ele pode prolongar ou encurtar aqui ainda. Ó. Mas para deixar como referência, eu vou falar que essa linha, segura o Ctrl, e essa linha, elas são colineares, estão alinhadas. Sei que aqui na extremidade, ó, eu tenho um círculo, ó. Vou aparar as entidades sobressalentes, que eu não quero, tá aqui. Sei que eu tenho um furo aqui no centro, um círculo que vai representar um furo. Já peguei aqui o centro do semicírculo, né, ó, com a dimensão, tá, de 10. Por que ele não está azul, está escuro ainda? Porque eu preciso falar que esse comprimento aqui, ó, é 30. Opa, o que aconteceu? Faltou só falar que aqui é tangente, ó. Que essa linha com esse círculo é tangente. Tá aí toda a nossa pecinha escura. Olha onde ela tá, justamente, ó, o esboço na lateral lá que a gente selecionou. Recursos, ressalto extrudado, ele tem 5 milímetros, só que não é para esse lado, é para o outro, ó. Para o outro, tá com 2 aqui, ó, vou colocar 5. Vou dar o OK, adicionamos essa aba. Ah, mas e a outra aba? Eu posso vir aqui nesse esboço e desenhar ela, ou, olha uma estratégia de desenho. Lembra quando a gente fez aqui esse primeiro esboço e deixou o nosso plano cartesiano no centro? Olha o que vai acontecer. Eu tenho no centro da minha peça aqui algumas referências do eixo, como ó, o plano direito ele está no centro da peça. O plano superior está aqui também no centro da peça. O plano frontal está facia daquela parte. Por que a gente desenhou ali no centro? Porque eu posso vir aqui agora, ó, deixa eu só colocar na isometria aqui, em espelhar, selecionar o plano de referência, que seria meu plano direito, e espelhar meu último recurso que eu fiz, que é o desse lado, ele vai fazer do outro. Dou um OK, tá lá a nossa aba feita, né? Você vai trabalhando. Ah, mas se eu precisar editar esse furo, vamos lá editar. Tá aqui ele, né? Ó, ele foi desenhado aqui dentro. Ele agora tem 20 milímetros de diâmetro. Quando eu sair, ele vai corrigir todo mundo. Ah, mas o segundo aqui não era para ser 20. Ah, então você não pode usar o recurso de espelhar. É outro, vai desenhar outra geometria lá, tá? E aí são caracterizações de projeto. Então o que acontece? Eu uso muita analogia em relação a jogo. Você vai conhecendo aí os códigos para passar de fase, né? Para ganhar mais pontos naquele momento. É justamente você ir conhecendo os detalhes, os atalhos, as ferramentas do software. Você aprende jogando, você aprende exercitando. Ok? Vamos pegar esse plano superior aqui, ó. Clicar em esboço. Vou deixar ele de frente para a gente aqui, ó. Legal, tá aqui ele. Vou tirar só um pouquinho do zoom. E vou vir aqui no nosso desenho e vamos fazer essa aba. Essa aba ela vai ter 28 de comprimento, 20 de largura. Esse é o nosso furo de 10 com 10 no centro da peça. Vou fazer aqui o nosso retângulo. Posso fazer um retângulo aleatório, não tem problema. Eu vou lá e referencio ele. Falo que essa linha com essa aqui ela é colinear. Falo que essa linha aqui com essa aqui, ó, com essa aresta, ela é colinear. Falo que aqui dessa linha com essa linha, ela é colinear. Que o comprimento dele aqui, ó, é 28. E ele tem um furo aqui. Posso falar que o centro desse furo e o meu centro do zero peça, ele está alinhado verticalmente.
posso falar que a dimensão dele daqui para cá é de 10 milímetros e que o diâmetro dele é de 10 milímetros. Duas coisas interessantes, pessoal. Não deletem as cotas. Muito aluno desenha tudo isso e depois vai lá e deleta as cotas. Não delete. Quando você deletar uma cota aqui, ó, ele vai ficar com 10, mas ele fica azul. Pode ser que em algum momento você faça uma operação e ele perca a referência. Então, deixe a cota, que a cota é uma ferramenta de referência para você. Outra coisa interessante, não tem como vocês visualizarem eu trabalhando aqui no computador, mas se vocês observarem ou escutarem, eu só uso o teclado para digitar a cota ou apertar o Shift e Ctrl. Ou Ctrl. No mais, tudo é mouse. A ícone é pelo mouse que você faz todas as operações do software, tá? Feito isso aí, ó, tá aqui a nossa peça, né, naquela geometria. Ele tem uma espessurazinha de 10, né, ó, porque a peça tem 20, não, é os 12 menos 25 dividido por 2, né, que deu 6,5 aquela hora. Recurso, ressalto extrudado, não é para esse lado, é para o outro. Qual o comprimento? Não sei, é conta. Vamos lá, 25 menos 12 dividido por 2. Tá aí a nossa equação, vamos dar um Enter. Ok, aqui, né, ó. Ah, eu coloquei um A sem querer aqui. Ok. Ele fez dar o nosso 6,5. Deu um ok de novo. Tá aqui a nossa peça. Como a gente tinha deixado o zero máquina aqui no centro, espelhar. Agora é no plano superior. Frontal aqui, desculpa. Não, superior, tá aqui. Ó, ele já até selecionou o último ícone aqui, ó. Quero editar esse. É o superior, tá aqui. Ele já tinha até pré-selecionado aqui, porque ele meio que quer ser inteligente, né? Quer saber o que a gente vai fazer. Ok. Tá aí a nossa peça por adição, tá? É o certo de fazer? Não sei, depende de pessoa para pessoa. Agora eu vou mostrar para vocês como eu, André, pessoa física, sem ser professor, faria a peça. Estratégia de desenho também. Eu ia olhar a minha peça, eu vejo que eu tenho uma geometria aqui, ó, que eu posso adicionar um material já fazendo diversas caracterizações dele, então eu vou adicionar e remover material. Vou vir aqui, ó, nova peça, ok. Vou colocar aqui no meu plano, vou desenhar um pouquinho mais rápido, só por causa do nosso tempo, porque é a sequência que eu faço mesmo. Isometria, esboço, plano direito. Nesse plano, eu sei que eu tenho lá um retângulo com um semicírculo, tá? E outro retângulo aqui atrás. Por que isso? Vou me preocupar primeiramente com a geometria, depois com as dimensões. Vou parar as entidades que eu não preciso, não quero esse, não quero esse, não quero esse, não quero esse, não quero semicírculo. Cuidado que como eu usei como as linhas de chamada aqui, ó, ele corta na linha, então eu tenho que excluir outras linhas. Vai dar um ok aí e tal, já tenho um pré-selecionado. Vou fazer algumas caracterizações, dimensão, eu sei que essa dimensão aqui é de 12, peguei aqui um ângulo, desculpa. Dimensão, aqui ó, é de 12, né? Daqui para cá é 25. Opa, ele deu um errozinho aqui, a gente faz aquela tangência de novo, né? Ó. Opa, saí do esboço, desculpa. Dimensão. Sei que essa peça aqui ela tem 28, que essa aqui tem 60, né? Ó. O que está faltando? Essa altura aqui, ó, que era 6,5, né? 6,5. Veja que minha peça já está toda escura, né? Tem um furo aqui também, ó, com o diâmetro de 10. Então tá aqui ela no plano. Recurso, ressalto extrudado. Olha que interessante. Eu não vou colocar os 20 só para um lado. 20, tá aqui ele para um lado. Eu, ao invés de falar cego, eu vou fazer plano médio. Ele automaticamente vai dividir o 20 em dois, colocar metade para cada lado e deixar meu plano cartesiano aqui no centro. Ó. Tá ali no centro. Porque eu vou usar ele, né, como referência. Dou ok. Tá aqui uma parte da peça. Veio nessa superfície. Esboço. Coloco ela aqui de frente para a gente. Sei que aqui eu tenho um retângulo e aqui eu tenho um círculo que vai ser um furo. Esse círculo está alinhado aqui com o meu centro da peça, verticalmente. As dimensões do cilindro daqui para cá, não preciso, desculpa, essa aqui eu já tenho, está alinhado. Daqui
para aqui embaixo, ó, é 10. Diâmetro, 10. Esse já está escuro. Esse nosso aqui, daqui para cá, ó, 30. Largura aqui, ó, 10. E daqui para cá, 5, né? Que ele faz a metade. Faltou só essa referenciazinha aqui. Posso arrastar na mão, como eu poderia colocar uma cota aqui, ó. 30 mais 25. Ele vai ficar, na verdade, 25 seria o diâmetro, né? Seria só o raio aqui, mas tudo bem. Recursos, corte. Colocar a isometria aqui, ó. Passante. Dou OK. Está aí desenhada a nossa peça, adicionando e removendo o material. Ou seja, você pode desenhar ela de uma infinidade de formas, de características. Aqui ela foi feita apenas com 2 operações. Pessoal, isso é de projetista para projetista. Ah, professor, o senhor trabalha com software há um tempo, já tem expertise e tal, como eu vou desenhar? Nunca mexi nele. Legal. Vamos agora à nossa segunda lição. Dentro lá da nossa apresentação, eu tinha colocado um slidezinho anterior aqui, o software, ele nos apresenta um tutorial. Ah, mas tutorial é aquele saco, né? Um PDF lá que eu tenho que ficar lendo, descobrindo como são as coisas. Não. Lembra que eu falei que o SolidWorks pode ser seu novo melhor amigo? Ele ajuda você também nesse momento de ensino, né? É um software muito didático. Primeira coisa que eu nem comentei no início, vocês viram que ele é todo em português? Você pode vir lá nas ferramentas e mudar a linguagem. Pode colocar ele em russo, em búlgaro, em chinês, o que vocês quiserem. Eu deixo em português aqui para ficar mais simples. E aí você tem lá o software. Quando você abre o software, não salvar, deixei minha pecinha. Quando eu vier aqui nessa setinha, tem uma interrogaçãozinha aqui de ajuda, mas tem uma setinha do lado, tutorial SolidWorks. O que ele vai fazer? Ele vai abrir uma tela para mim. Eu vou só trocar de tela aqui, porque ele abriu na tela principal. Eu uso uma outra tela como principal. Olha o que ele abre. Vai aparecer para vocês agora. Ó. Veja que ele já dividiu a tela no SolidWorks e no tutorial. Né? Ele faz isso automaticamente. Ele faz isso nas 2 peças. E aí o que você faz? O que você pode fazer aqui? Tem aqui diversas ferramentas de ensino, como Introdução ao SolidWorks, SolidWorks e eDraw, que são formas de você trazer desenhos de outros softwares para ele. Lição de peça, montagem, desenho técnico. Aqui em cima você vai ter técnicas básicas, a gente vai estudar muitas delas, avançadas, parte de simulação. Calma que a gente ainda vai chegar lá. Vamos começar aqui com a introdução. Tutorial SolidWorks. Dentro lá do AVA, agora eu vou trazer o AVA para cá para vocês observarem ele também. Eu coloquei aqui, ó, tutorial, peça tutorial 01. O que é essa peça tutorial 01? Quando você abrir ela aí, vou abrir minha pastinha aqui, tá aqui, ó, tutorial 01. Ele abriu uma PDF na outra tela, vamos abrir para cá. Vocês vão desenhar essa peça aqui, ó. Fiquem calmos. Ele vai te dar o passo a passo de como você fazer isso. Então, o que seria? Você vai vir aqui clicar no tutorial, introdução. Pessoal, você precisa ler. Ler corretamente, que ele vai minuciosamente, passo a passo, dar a fabricação. Então, você vai ler lá, próximo é passo. Clique em novo. Onde fica novo? Olha o que vai acontecer. Eu clico no novo, você consegue ver o novo piscando aqui, ó. Olha aí o novo piscando. Quando você clica lá no novo, ele mostra para você aonde o ícone está no software. Lembra que ele é seu melhor amigo? Ele mostra, ele te ajuda, né? Ele passa a pesca aí para você, ele fala onde está, né? Então clique em novo, aí você tem que ler. Você vai, opa, ele abre essa telinha aqui. Você vai configurar lá para sistema internacional, metro, né? Milímetro, grama, segundo. Clique em peça, clique em OK. Legal, vai abrir aqui. Aí você vai andando aqui, próximo. Clique em ressalto extrudado. O que é ressalto extrudado? Clico aqui, ó. Olha lá ele piscando lá, ó. Tá vendo? Ele mostra para você onde está. Clique em ressalto extrudado. Os planos vão ser exibidos na ponteira sobre o plano superior. Pô, cadê o plano superior? Você pode mover ele aqui. Plano superior. Clique em círculo. Cadê o círculo? Clicou aqui. Olha lá o círculo piscando lá, ó.
E assim sucessivamente. Você vai desenvolvendo aí seu tutorial até você chegar lá na peça final, tá? Ou seja, o software ele é um amigo, ele vai te ajudar. Lições de casa para a gente estudar, agregar conhecimento. Vamos executar a peçazinha em 1, que o desenho técnico está aqui para vocês. Vamos fazer o tutorial. Futuramente, aí, próximas aulas, eu coloco lá para vocês uma listinha de componentes lá para vocês irem testando. Desenhos onde requerem estratégias diferentes de desenho, né? E aí a gente vai aprendendo, se familiarizando com a ferramenta. Uma dica que eu dou para vocês agora. Quem quiser logo começar, pessoal, tem aqui o roteiro de instalação. Instalem a última versão 2018. Quando você abrir o roteiro lá, deixa eu abrir ele aqui, acho que ele abre aqui, pronto. Vixe, eu estou na outra tela, só um minuto. Quando vocês abrirem o roteiro lá, esse aqui eu abri dentro do Ava, ó. Tá aqui no Ava, né, ó. Quando você abrir o roteiro lá, ele vai te dar o link para você baixar os executáveis, né? E aí dentro dos links tem lá a última versão 2020, ela está dando problema, mas instalem esse 2018 SP5, é a última versão 2018. É a que eu estou usando aqui agora, tá? E aí vocês conseguem rodar lá. Se depois der certo 2020, a gente vai lá, tem a sequência de você dar o upgrade para o 2020. A gente faz isso facilmente. Tranquilo? Sua chave, ela atende a esse software também, essa versão. Ok? Pessoal, mais 2 recados. Primeiro, não esqueçam agora aí de colocar o nome lá no bate-papo. Coloquei até um aqui, ó, para a gente poder fazer a nossa frequência, né? Lá que o software gera para mim um relatório de frequência. Segundo, alguma dúvida, questionamento, sugestões, críticas sobre a nossa aula de hoje? Tudo ok, professor. Legal. Eu sei que pode parecer uma aula meio monótona, chata, eu mexendo ali parece fácil, mas é prático, pessoal. Pensem que vocês estão comprando um jogo novo e esse fim de semana eu vou aprender sobre esse jogo. É o SolidWorks. Ele é o nosso novo jogo aí para a gente desenvolver nossas técnicas e se provar e se tornar cada vez mais um profissional de excelência, ok? De vocês, alunos, alguém já desenha no SolidWorks, já trabalha com a ferramenta? Alguém conversou comigo no início, eu esqueci o nome, desculpa. Sou eu, Felipe Sombra. Opa, Felipe, o Sombra. Tá usando já lá, Sombra, Felipe? Tô usando 2020. Legal, lá. Legal. Mas já desenha então no software? Já. Eu tô começando agora a tentar dar uma olhada na parte de simulação. Também. Legal, a gente vai estudar bastante ela aí, viu? Fique tranquilo, a gente vai ver lá simulação de esforço por elementos finitos, a gente vai ver estudo de movimento, a gente vai ver fluido, a parte de flow simulation, né? Túnel de vento, tubulações, a gente vai fazer umas simulações legal, tranquilo? Outra coisa interessante, pessoal, que eu costumo falar com os alunos, vejam onde vocês trabalham, vejam lá qual é a necessidade de vocês, que tem alguma aplicação que requeira alguma atenção do software que a gente pode usar como exemplo aqui e desenvolver. Eu teve um aluno que me procurou agora nas férias sobre tubulação, né? Tubulação de refinaria, de oleoduto. Tem uma ferramenta específica do software só para tubulação. E aí a gente desenvolveu lá, ficou muito bacana, muito simples. Então vejam aí com calma. Professor, opa, pode falar. Aqui é o Reno. Professor, lá no trabalho, de vez em quando, assim, às vezes a gente faz um projeto, a gente utiliza muito tubo, faz tipo umas peças de encaixe. Eu sei que o SolidWorks tem isso. Aí ele é uma biblioteca, esses perfis, tipo perfil. Você fala de redução, T, flange, isso? E, tipo assim, por exemplo, eu quero fazer uma base de perfil em I. O próprio sistema tem esses perfis? Ou... Tem. Vamos pensar assim, ó. Elementos de máquina, perfis industriais, são coisas que a gente não desenha, a gente especifica. Por exemplo, uma viga, né? Eu tenho o SolidWorks, aquilo que eu falei para vocês, as ferramentas estão ativas, eu deixo elas suprimidas para facilitar. Eu tenho que ativá-las aqui, ó. Então, por exemplo, o Toolbox, né? É a ferramenta de perfis, elementos de máquinas padronizados. Então, se eu vier aqui, ó, no Toolbox, eu teria que estar numa montagem. Deixa eu só abrir uma montagem aqui.
Eu não tenho como abrir um componente numa peça, né? Ele é uma montagem. Vou abrir uma montagem aqui, você vai ver que a plataforma é praticamente a mesma, muda alguns comandos. Não, não vou salvar agora, nem abrir nenhuma peça agora. Então eu vou vir aqui, ó, na biblioteca, Toolbox, por exemplo. Ele está carregando aí. Quando eu venho aqui, ó, a primeira coisa que vai mostrar todas as normativas que existem. Vou abrir por aqui, que é mais fácil de olhar. Então você tem lá, ó, ANSI Metric, ou seja, americana métrica, americana em polegada, norma DIN, que é alemã, né? Norma ISO. Tem umas normas coreanas agora muito interessantes, ó, que algumas máquinas estão vindo nessa normativa coreana, porque ela é feita lá na China, né, Coreia e tal. É muito interessante. E aí você tem aqui, ó, SKF, você tem um banco de dados só de rolamentos, por exemplo. Ó, Unistructural aqui, ó, aqui é só estruturas, ó, perfis estruturais. Então você tem aqui, ó, de aço, alguns perfis I. Aí você vai abrir ele aqui, ó, algumas canaletas já prontas, ó. Tem que procurar só a biblioteca exata, tá? Do perfil que você está usando. Isso aqui tudo é padrão, tá? Eles são normativos, digamos assim. Ah, certo. Se eu vier aqui, aqui é rolamento, aqui também vai ser mancal. Ó, aqui é só anel elástico, ó, interno ou externo. Mas fora isso, por exemplo, eu tenho muitas outras bibliotecas. Se eu vier aqui, ó, e ativar o Routering, que seria uma dessas de perfil, eu ativei ele aqui agora, eu venho aqui na minha biblioteca novamente, ele está ativando aqui, ainda ativou, ó. Só tubulação elétrica, ó, ele abre aqui os ícones a mais, tá? Então eu vou vir aqui, por exemplo, ó, dentro da biblioteca, Routering, elétrico, pumping, né, que é tubulação, tubulação de plástico, flange, ó. Então ele me traz aqui já os elementos padronizados. Por exemplo, ó, o crosser, né, que é aquela junção de 4 elementos, algumas válvulas. Aqui é um banco de dados até meu. Muitas válvulas aqui eu mesmo coloquei porque eu uso em alguns projetos, né, ó. Válvula de passagem, ó, válvulas com acionamento pneumático, válvulas redutoras de pressão, aqui, ó. Então isso aqui é uma biblioteca que até eu mesmo inseri, porque são peças que eu uso em projetos que eu faço. E aí, ó, T, redução, ó. Muito disso está na biblioteca. E aí o que acontece? Quando eu insiro aqui umas flanges, eu tenho que saber só a especificação. Então quando eu insiro ela aqui, por exemplo, ó, vou colocar uma flange aqui. Ele abriu, e ele vai me abrir um quadrozinho de especificação. Ele abriu na outra tela aqui, ó. E aí eu tenho que saber a classe dele, se é classe 150, classe 300, né? Que isso aí está relacionado à pressão. E a dimensão dela, se é 6,75, 1 polegada, porque é a especificação dela. Vamos colocar aqui uma de 2 polegadas aí, ó. Ele vai pedir para salvar, vou salvar só aqui na área de trabalho para não dar problema. Aqueles equipamentos com marca, professor, nessa mesma biblioteca aí é que você acha, por exemplo, se eu falar em motores, essas coisas, não, aí também? Não, motor eu não vou ter. Você fala motor elétrico? É. Pronto, vamos lá. Não, tem as bibliotecas que a gente usa diferente. Aqui eu faço a configuração do tubo, por exemplo, vou deixar o que está aí, o Schedule 40, né? Ó. E aí ele gera meu tubo. E aí eu vou fazendo só o caminho lá da minha tubulação, por exemplo, ó, ele vai gerando lá os elementos. Dou OK. Ele já gera lá para mim os cantos, comprimento de tubo reto, tudo isso ele gera relatório lá para você desenvolver o seu projeto, ó, tubo furado. Ou seja, o software ele é uma ferramenta que acelera o desenvolvimento. Quando você falou aí essa parte de motores elétricos, por exemplo, eu tenho algumas bibliotecas que eu uso, particulares mesmo. Por exemplo, aqui, ó, da VEG, né? A VEG disponibiliza o banco de dados delas de motor, biblioteca CAD. Então eu venho aqui, por exemplo, ó, vejo o tipo de motor que ele quer, eu quero motor flangeado. Vamos lá. Vou colocar esse aqui de explosão. Estou pegando aleatório, tá? Você teria que ter o manual aqui para pegar a referência certa. Brasil, Standard. Aí eu vejo a extensão que eu quero, ó, DXF, IGS, SAT. Eu vou pegar aqui IGS, que o software abre. Left, right ou top, aqui é a caixa de comando. Vamos colocar ela top aqui, ó. Né? Ele baixou aqui para mim, ó. Vou abrir minha pasta aqui. Só descarregar aqui.
Cadê? Tá descarregando ainda. Mostrar a pasta. Cadê? Ele está terminando aqui o download ainda. Você entra na biblioteca dos fabricantes, da Festo, da Seal Aerodriver, que é motor, MGA, válvulas, vamos lá. Tem uma infinidade aí. A NEMA são outros motores. Deixa eu abrir por aqui. Download. Isso aqui já adianta bastante, né? Com certeza, que nem aqui, ó. Né, eu vou só extrair aqui. Ele vai, ó, tá aqui o Aegis, né? Aí pronto, deixa ele aí. Aí eu vou lá no meu Solid. Deixa eu só fechar esse aqui. Vou aqui, tem duas formas, tá? Dependendo da extensão, o Aegis ele abre. Senão tem que vir aqui em ferramentas, macro, executar. Isso aqui é uma coisa que a gente vai aprender depois. Eu posso fazer um executável que o cara gera a peça lá. Mas aqui ele vai abrir porque eu já configurei para isso. Mas se eu vier aqui no meu Downloads, ó, tá aqui o Aegis, ó, abrir. Ele está executando a minha peça aqui, ó. Ele vai abrir o motor. Logicamente, o motor ele vai vir um bloco. A VEG não vai detalhar o motor internamente, né? Ele vai vir nas geometrias externas, com o diâmetro do eixo correto, as furações e posicionamentos. Entendeu? Como é que ele está montando, convertendo o motor aí. Era para ser mais rápido. Mas do nada ele aparece aí. Mais alguma dúvida, pessoal? A gente só pré-ganhando tempo aqui. Alguém ficou com algum questionamento em relação ao que foi desenvolvido? Olha, ele está abrindo o motor, ó. Não estou fazendo nada, viu? Sim. Não vou colocar não aqui, ele vai fazer uma varredura, mas está aí o motor da VEG, ó. Peguei um aleatório, tá, pessoal? Não sei o tamanho desse motor. Eu posso vir aqui avaliar, ó, medida. Ele deu um comprimento de arco. Ele vem todo quebrado esse motor, ele não vai me dar para mim pela chaveta que a gente vai descobrir. Caramba. Ele vem em várias partes, justamente para ninguém copiar. Ele tem uma chaveta de 8. Se eu olhar na tabelinha lá, eu sei mais ou menos. Isso aqui deve ser um eixo aí de 20 milímetros, 1 polegada mais ou menos. Mas tem aí o tamanho do motor. Ó. A base dele, uma furação aí de 19 por 13. É um motorzinho pequeno. Tá? Então você tem aí ó, um motor, uma biblioteca de um fabricante que ele disponibiliza para a gente. E aí a gente insere lá na nossa montagem, nos nossos projetos. Tranquilo? Show, professor. Beleza? Isso aí vai ter uma aula que a gente vai falar só disso, só de bibliotecas CAD, para a gente pegar lá. Tem bibliotecas que a gente pode gerar a nossa biblioteca e disponibilizar para o pessoal. Entendeu? Pessoal, sobre a aula de hoje, alguma dúvida mais? Questionamento? Não, pessoal, tá ok. Legal. Pessoal, daqui a pouco eu vou disponibilizar para vocês aí, não sei se ainda hoje, eu tenho 2 aulas ainda hoje. É o vídeo da nossa gravação da aula. Qualquer dúvida estamos à disposição. Sem os meios, nossos meios de comunicação lá, WhatsApp, ferramenta Torpedo em Fórum Online, qualquer dúvida, estou à disposição. Lembre-se, instalem o software 2018, SP5, última versão. Vamos começar a trabalhar com ele. Qualquer coisa depois a gente evolui aí para o 2020. Ok? Obrigado pela atenção. Bom fim de semana. Segunda-feira a gente volta aí a se encontrar na nossa aula. Ok? Um abraço, pessoal. Valeu, professor. Boa semana. Um abraço. Tchau. Tchau.